Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Me pediram para fazer o mapa do Edir Macedo e eu achei bem interessante. Nascido em 18 de fevereiro de 1945, na numerologia dele aqui, ó, resulta em 21, que é o mundo, que é a melhor carta do tarô. Ele nasce às 8h30 no Rio das Flores. Ele é líder da Igreja Universal e proprietário do Grupo Record. Ele é bispo, escritor, teólogo e empresário. Casado com Esther, ele tem 3 filhos. Ele foi preso em 92 e ele embate veementemente os cultos de matrizes africanas. Já foi alvo de denúncia por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em 2009. Em 2013, ele foi apontado pela Forbes como o pastor mais rico do Brasil. E ele é dono do Banco Renner. Não sabia disso. Ele é dono do Banco Renner. O seu jato particular está avaliado em 45 milhões. Isso é ruim, ó. Ele desacreditou do Covid, diz que a homossexualidade é demoníaca, inclusive chicoteando um rapaz na igreja. Para ele, gays e lésbicas são bandidos e ladrões. Ele disse isso em 2022. Em 2019, ele disse que mulheres não deveriam ter mais estudo que seus maridos. Então é isso. É o discurso dele. Rosado, né? Ele tem sol em aquário. Aquário, a natureza aquariana é uma natureza muito libertária. Então, ele prega exatamente o contrário da natureza aquariana. E a natureza aquariana tem muito a ver com filosofia, com LGBTQIA+, e com os ritos afros, né? Ele fez parte dos ritos afros, não sei se vocês sabem, mas ele é feito no orixá. Ele é um aquariano com ascendente em Áries e uma lua em touro. Ele tem uma lua com touro e touro, né? Então, ele nasceu para ter muito dinheiro, né? É um homem que tem um jato de 45 milhões, só o jato tem 45 milhões. Ele estava na lista da Forbes como um dos religiosos mais ricos do Brasil. Jesus, vendo isso, deve estar achando maravilhoso, né? Então, ó, ele tem sol em aquário. Porque, gente, não é que eu estou falando mal, é que eu escrevi um livro de Jesus com 450 páginas, fui a fundo, né? Eu pesquiso sobre a vida de Jesus há mais de 30 anos. Tudo que eu escrevi sobre Jesus, o que Jesus falava? Você quer me seguir? Vende tudo que você tem e me segue. E por que ele falava isso? Até para manter essas pessoas, né? Porque ele era seguido primeiro, né, eram 72, depois 500, depois 5.000, 10.000. Então, para manter essas pessoas que eram abandonadas pelas famílias, por exemplo, uma criança que era violada, uma mulher que era violada por um soldado romano, esses familiares abandonavam nas ruas, Jesus acolhia. Até para dar de comer para essas pessoas, as pessoas tinham que vender essas posses e tocar a vida com Jesus, era uma troca, né? Então tinham os coletores do dinheiro, inclusive Judas era um coletor, né? Até no meu livro eu falo que não houve surpresa nenhuma Judas ter sido o delator de Jesus, porque ele pegava o dinheiro lá colocava no bolso o dinheiro da coleta da turma toda, enfim. Vamos voltar ao Edir Macedo. Então, para mim é um contrassenso, né? Um homem ter um jato de 50 milhões e ter entrado na lista da Forbes como o homem mais rico. Vocês não acham isso? Não é que eu estou falando mal dele, eu acho um contrassenso total. Agora, quando ele é dono da Record, se fosse por ser dono da Record, eu concordo. É dono da Record, ele faz o faturamento, né? Mas como bispo, eu acho muito estranho. Então, ó, ele é um aquariano com ascendente em Áries, uma lua em touro com touro. Olha que estranho, né? Um Mercúrio em aquário, né? Que pregaria a coisa do LGBTQIA+, o Mercúrio em aquário, ele faz exatamente o contrário. Ele luta contra essas vertentes, né?
Ele tem uma Vênus em Áries. Vênus em Áries. Vênus em Áries é estranho. Um Marte em Aquário, que é trabalhar em prol das comunidades. Gente, Marte em Aquário é trabalhar em prol das comunidades. Ele está fazendo exatamente o contrário do mapa. Gente, o Júpiter dele está em Virgem, não era para ele estar ganhando tanto dinheiro. Ele está fazendo exatamente o contrário da missão dele, na minha opinião. Tá? Agora, ele tem um Plutão em Leão. Tem algo na voz dele que ele vende muito bem. Gozado, eu lembro, eu estava namorando o pai do meu filho. Né? O pai do meu filho morava perto do Morumbi. Eu acho que foi lá que teve um evento no Pacaembu, onde as pessoas jogaram. O primeiro chamou a atenção porque as pessoas que foram lá no estádio deixaram tudo muito limpo, chamou muito a atenção, isso eu nunca vou esquecer. Parece que eles levaram uma vassourinha, né, cada pessoa, e limpou, deixou tudo limpinho. Não tinha um arroz no chão. Todo mundo chamou muito, saiu tudo quanto foi jornal. A limpeza dos evangélicos chamou muita atenção. E parece que nesse evento as pessoas jogaram os óculos, né? E parece que ele pegou os óculos e vendeu nas lojas de óculos. Isso aí não foi legal. Mas esse Plutão em Leão que ele tem, aí é que está, ó. O Plutão em Leão, que é a envergadura da fala da comunicação em Capricórnio, né? Que é um endurecimento da palavra, mas em Capricórnio para ganhar dinheiro. Ele tem uma Lilith em Libra. Aí justifica esse endurecimento do público gay, né, gente? Essa Lilith em Libra. Com Aquário, aí justifica. Que eu já expliquei isso no mapa do Neymar, tá? Aí você fala, eu também tenho. Então, você tem que entender esse movimento. A Lilith em Libra com Aquário, parecido com o mapa do Neymar. E o nodo em Câncer, que me dá o acolhimento que eu não estou vendo. Olha, o nodo em Câncer seria o pai ou a mãe de santo, né? Em Peixes, que é Jesus Cristo. Então, ele seria o pai dentro do movimento da igreja, aí tá certo. É como se ele fosse tomar essa consciência, ele mais velho. Agora, para mim, é tremendamente angustiante quando ele está perdendo muito processo, né? Acho. Pelo menos eu vi um processo que ele perdeu. Não é que, eu preciso fazer uma correção. Não é que ele está perdendo muito processo. Ele perdeu 1 ou 2 processos onde uma das pessoas doou, parece que a poupança da vida inteira, e a pessoa reverteu e teve dinheiro de volta, né? Então é isso, não é só 10% que se dá. Bom, cada um faz o que quiser com o dinheiro também, né? Enfim, só que eu acho que é muito dinheiro aqui. Ele tem outras igrejas aí no mundo inteiro. Eu lembro que eu fui para Portugal em 92. Em Portugal estava mais forte que no Brasil, já estava mais forte em Portugal. Tá? Eu lembro que ele teve problemas também na África, né? Não sei. Bom, o que eu acho aqui do Edir Macedo? Ele está passando por um trânsito que ele pode estar, embora ele esteja pedindo dinheiro, isso para mim fica muito caracterizado que ele pode estar com contas em vermelho. Então, muita gente está refletindo mais para doar. Então, aquelas pessoas que estavam doando 10% podem estar doando 2%, 5%. Por exemplo, em Israel, doa-se 2%. Esses 2% vão para casas de caridade para manter os velhinhos de Israel, né? Aqueles pais que podem estar abandonados, aquelas pessoas que moram sozinhas. Então, doa-se 2%, não é 10%. Então, ó, tá aqui, ó. O Edir Macedo está passando por um trânsito chamado Lutar para Triunfar, até dezembro de 26. Ele está passando por um trânsito chamado Andando como Caranguejo, quando as contas estão negativas, até janeiro de 26. Ele está com 3 trânsitos de dinheiro curto. Por isso que ele pode estar pedindo mais dinheiro lá no templo dele, tá? E eu acho que ele pode vender a Igreja Universal. Ó, em 18 de fevereiro de 2025, ele está passando por o ano 2045, que dá 11, que é o CAPF, ele tentando agarrar o máximo possível de cordeiros para o templo dele, porque ano que vem ele vive o ano 12, que é o ano do esgotamento, onde ele pode aposentar, né? Então ele deve ter o CEO dele, mas ele deve se aposentar. Como o Edir Macedo não tem herdeiros, pelo menos pelo que eu sei do herdeiro dele, se eu não me engano, é um rapaz que é totalmente o contrário do que ele quer, inclusive o rapaz é gay, se eu não tenho certeza disso, ou parece que
são meninas, as jovens são mulheres que não querem. São 4 filhas, né? Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver aqui, acho que são 3, 4 filhos. Tem 3 filhos, Parece que as meninas ele não vai dar a universal para mulheres, inclusive ele acha que mulheres não devem comandar. E pelo fato dele não ter ninguém da família dele, eu acho que ele vai vender a universal, estou achando. Então, eu acho que a universal, sem o Edir Macedo, vai cair muito. Então ele deve vender a universal para algum complexo, para shopping, para cinema, alguma coisa assim. Eu acho que ele vende todo esse complexo para algum grupo e ali vira um grande complexo que ele vende, né? Porque não estou vendo herdeiro para Edir Macedo, não. Olha, ele tem um esgotamento no grau 0 aqui, ele mesmo bem desiludido, ele bem triste. Ele deixa a família bem, cada herdeira muito bem, como o Silvio Santos fez, né? Ele pensando em vender. Para mim, eu acho que ele pensa em vender em 2026. Ele pode apresentar algum problema de saúde em outubro, inclusive na parte intestinal. Não sei. Alguma coisa no Rio de Janeiro pode dar problema. Ou talvez a queridinha dele esteja no Rio. Ele vive agora 12 anos que ele se reserva mais, nos próximos 12 anos que ele se reserva. Aparece ele rompendo com as estruturas e pensando em colocar à venda, e acho que ele acaba até saindo do Brasil, não sei se ele pode sair, mas ele acaba saindo do Brasil. E aparece até problemas de... O Quiron dele e uma Lilith dele, aparece ele com problemas na justiça. Muitos problemas na justiça, pequenos processos, né? É um processo atrás do outro de pessoas querendo o dinheiro de volta de doações, que acaba manchando um pouco as estruturas das ordens espirituais dele. Isso vai trazendo muita tristeza para ele, algumas pessoas querendo reverter as doações dele, como aconteceu com a Urach, né? Com a Andressa Urach, que ela doa 2 milhões e se arrependeu. Parece que ela perdeu, né? E as pessoas querendo essa reversão de doação. Isso vai incomodá-lo e vai deixá-lo triste. Aqui no mapa aparece ele tendo uma espécie de trombo, AVC, derrames, ele sendo internado e ele pensando em ir embora para os Estados Unidos. Mas não sei, estou vendo ele bem desanimado aqui para 26, 27, final de 26 para 27, ele querendo colocar à venda a Universal. É o que está dando aqui. Ele bem esgotado, inclusive com trânsitos de saúde, porque em 26 ele entra no ano 12, que é o enforcado, ele esgotado. Em 27, ele passa pelo Men, que é o ano da morte, ele corre risco de morrer. Aparece alguma coisa nas linfas, aparece alguma coisa com risco de leucemia, alguma coisa assim, né? Não estou desejando nada para ele, mas eu não sei como é que o evangélico, se ele faz exames, espero que sim, né? Caso ele não faça exames, uma colonoscopia, né? Porque tem pessoas com muita resistência, né, gente? Tem gente... Eu tenho clientes que eu falo, olha, avisa para sua mãe fazer uma colonoscopia para o teu... Ah, Mônica, eles não fazem exame. O que eu acho engraçado é que as pessoas pagam convênio médico e não vão no médico. Eu acho que estão malucos. Ele pode ter algum problema de acidente em 26, 27. Ele pode, mas... ou até... Nossa, ele tem um problema de acidente de carro, até risco de sequestro ele tem aqui. Mas ele é um tipo de homem que deve ter muita segurança, mas ele corre uma tentativa de sequestro, inclusive. Até uma solicitação. E passa, em 27, até 2030, ele querendo fazer a venda do grupo dele, tá? Ele bem gozado. Ele chateado. Ah, ele não está chateado. Ele está sim. Ele bem desanimado, na minha opinião, tá? Olha, ele tentando dar os últimos suspiros aqui, tentando lutar para triunfar, mas ele sentindo que ele está andando para trás. Ele não consegue deixar um herdeiro à altura. Os sobrinhos, eu não sei, tem um senhor, não sei qual deles é os... Não sei quem é. Malafaia, Silas Malafaia, não sei, parece que era sobrinho dele ou é sobrinho dele, ele não vai dar para esses sobrinhos aí que se tornaram igrejas paralelas, né, concorrentes, não vejo. E ele passando por um trânsito de liberdade. Eu acho que até 2030
Eu acho que o complexo de Edir Macedo pode ser vendido sim, tá? Ele inicialmente focado nas questões afros aqui, inclusive ele se autocuidando com a cultura afro, embora ele da religião evangélica, no comecinho ele bem forte na cultura afro, depois ele quase que criminaliza a cultura afro e a repreende. O que eu fico triste, né? Dizendo que gays e lésbicas são bandidos e ladrões. Não sei se o Ministério Público repreendeu ele ou processou ele, e aquele discurso misógino, né, dizendo que mulheres não deveriam nem estudar, e é ruim, né, para as próprias filhas aí, que poderiam ser herdeiras e comandar o império do pai, não vai comandar, como aconteceu com as filhas do Silvio, estão comandando muito bem, a SBT está bem, né? Enfim, ele faz o que ele quer da vida, teve sua relevância, ajudou quem tinha que ajudar. Na minha opinião, eu acho que o evangelismo ele serve muito para as pessoas que têm muito medo, né? Eu disse isso num post que eu fiz no Instagram. Pessoas que frequentam igrejas são pessoas que têm medo, né? Elas têm um medo tão grande de padecerem para o inferno que elas precisam frequentar a igreja. São coisas que elas não contam para ninguém. Eu lembro quando eu estive em Israel, tinha uma médica no grupo mais mal educada, grosseira. Ela comia salgadinhos, ela esparramava para o ônibus inteiro. Assim, as garrafas de água, a mais grosseira e a mais porquinha. Eu lembro que estava muito quente, ela fazia assim com os braços para a gente não entrar debaixo da sombra da árvore. E eu falava, nossa, deixa a gente chegar perto de você. Ela não deixava. Grosseira, grosseira o tempo inteiro. Adivinha quem era a última a sair lá dos lugares da Virgem Maria, do lugar de Jesus? Ela era a última, ela ficava rezando o tempo inteiro. Rezava tanto que a gente falava, gente, o ônibus vai sair, essa mulher vai ficar. Então é o medo do inferno que essas pessoas têm, é o medo de ir lá para o purgatório. Então encontra-se na igreja, eu sei, eu vivi isso na minha família, né? Então domingo ia lá comungar, colocar a hóstia na boca, e na segunda, na segunda. Aí no domingo era a hóstia e na segunda, acabando com a vida da nossa família. Aí no domingo, hóstia, aí perdoados os pecados, né? Aí o padre colocava a hóstia na boca, comungava, aí segunda era. De segunda a sábado, acabando com a vida da gente, domingo era a hora. Então, é o medo de ir para o inferno que eles têm, mas é um medo tão grande de ir lá para ficar perto do demônio. Então, eles aprontam, aí vai para a igreja. Enquanto que o espiritualismo, né, ele prega a liberdade. Então, a gente vai corrigindo a nossa vida em vida, porque a gente não acredita em céu e inferno. A gente padece no inferno aqui na vida e o céu é nessa vida. Então, o espiritualismo prega essa liberdade. Bom, e é isso que eu tenho para dizer. Não sou simpatizante a ele, é óbvio, né? Uma pessoa que diz que gays e lésbicas são bandidos e ladrões, isso é cruel, né? Provavelmente o Ministério Público deve ter visto isso e sinalizado isso, né? Denúncias de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, e um homem, como eu disse no Vilela, que está na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, ganhando dinheiro com doação. Gente, não entra na minha cabeça, eu tenho ascendente em aquário. Para que uma pessoa precisa de tanto dinheiro assim? Para mim é lamentável, né? E não repartir isso. Ah, Mônica, mas ele faz um trabalho muito bom nas detenções. Eu não acho. Né? E ainda cobra 10% dos detentos. Se você for pensar que cada detento tem 10% desse auxílio detenção, 10%, só com os detentos é uma fortuna. E não me passa pela cabeça, gente, uma pessoa como Guilherme de Pádua mata cruelmente a Daniela Pérez, e aí ele é inocentado aos olhos da Igreja de Jesus, aí ele vai para o céu, né? E uma pessoa que é da Umbanda Candomblé vai para o inferno porque cultua deuses africanos. Então, esses sistemas que condenam religiões de matrizes africanas, para mim é um contrassenso e que se incentiva a depredação de centros de matrizes africanas no mundo inteiro, né? Então, você tem esse tipo de perseguição na África, né? Matando pessoas, eles chegam a matar pessoas. Isso é um contrassenso, na minha opinião. Jesus não faria nada disso,
né? O que temos hoje é o paulinismo, essa coisa mais fechada, essa condenação, isso é Paulo, né? Paulo que escreveu, ele era mais endurecido, né? Dizem inclusive que Paulo, ele era gay, né? Por isso que ele foi tão cruel com a sexualidade, ele se autoflagelava quando ele condenava Paulo. Jesus não, Jesus andava com todo tipo de gente. Tem trechos na Bíblia que dizem, né? Dizem que queriam ter Jesus parecido com João Batista, que o João Batista, aquele que o batizou. O João Batista, que teve a cabeça cortada, ele era mais severo. Aí chega Jesus, mais fanfarrão, mais brincalhão, aquele que foi nas bodas de Canaã e transformou água em vinho, que para mim ele não transformou, ele apenas solicita aos amigos que vão em busca de vinho e conseguem encher os tonéis para distribuir. Não, para mim não houve. Para mim Jesus, vocês querem saber a verdade? Para mim Jesus foi muito humano, muito inteligente, mas um ser humano com uma grande capacidade intelectual, um grande poder, mas muito humano. Eu coloco Jesus muito humanizado no meu livro, tá? Então é isso. Edir Macedo, eu acho que ele vende o grupo dele, as filhas recebem aí seu quinhão, provavelmente ele deve sair do Brasil e aguardar aí a hora da chegada dele. Se ele acredita no céu, que ele vá para o céu. Se ele for para o céu, eu vou para o inferno, eu prefiro ficar no inferno, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Como espiritualista, eu acho que a gente tem que resolver as coisas aqui na Terra e ser bom, receber e abraçar as pessoas entre iguais. Eu acho que Jesus pregava era isso, ele andava com os iguais, ele era um igual, né? Eis aí a democracia espiritual e religiosa, é nisso que eu acredito, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um dia de democracia religiosa, gratidão.